Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Olo Podcast de número 8. E no bate-papo de hoje, eu e o Christian nós vamos falar um pouco sobre nossos rituais e a nossa rotina. Já lembrando que hoje vai ser um papo um pouquinho mais rápido, porque, enfim, essa semana as coisas foram uma correria por aqui, mas podem esperar que nos próximos e daqui pra frente as coisas vão pegar fogo pela Holoclass, no bom Com sentido. certeza. Olá, pessoal. Então, hoje falando sobre rituais, hábitos, né, eu acho que hoje eu falei numa palestra que eu dei que, o hábito, ele é fundamental, porque é o que te salva a longo prazo. Não adianta, né, irmão? Eu acho que sem hábitos, sem uma consciência de criar hábitos na rotina, tu não consegue passar por essa vida, por essa existência material sem chegar nos seus objetivos. Tem que ter, cara. E agradecendo a oportunidade aí, irmão. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais rápido, mas isso não tira nada a qualidade do nosso bate-papo, né? Não, vamos trocar uma ideia sobre hábitos e rituais. Cara, na minha vida, eu nunca fui uma pessoa de hábitos, assim. Nunca curti essa parada, sempre achava um saco, que eu tinha que fugir da rotina e tal. Desde criança, mano, eu nunca gostei. E aí, cara, nos últimos anos que eu moro sozinho, moro com a minha esposa, na verdade, né? É sozinho, mas é fora da casa dos pais, é com ela. E aí o que que acontece é que tu tem liberdade pra fazer o que tu quiser no horário que tu quiser, entre aspas. Se tu quiser tomar banho 3 da manhã, você não vai acordar ninguém lá na casa que antes era a casa dos pais, né? Então meio que, tipo assim, desgringolou toda essa parada. Só que aí, irmão, assim, a rotina já é uma parada que funciona pra todo mundo. Pra todas as pessoas do mundo, se tu entrar numa rotina, tu vai se sentir melhor daqui 2, 3 meses. É batata essa parada. Só que pra mim, cara, que tinha e tenho ainda uma bipolaridade de humor muito forte. Eu não sei se eu sou bipolar, se eu tenho TDAH, não é essas paradas aí, tá? Mas assim, até a minha esposa, ela conseguia perceber, cara, tinha dias que eu acordava mal, tinha dias que eu acordava bem, tinha dias que eu não queria fazer nada, dias que eu queria fazer tudo. Por quê? Porque às vezes eu acordava às 10 da manhã, ia dormir às 4 da manhã, aí no outro dia eu acordava às 8, depois eu acordava meio-dia. Eu não tinha um ritual, eu não tinha hábitos ali que deixava meu dia melhor. E aí no início do ano, cara, lá por março, abril, eu e minha esposa a gente começou a fazer um teste de acordar sempre no mesmo horário. Ia ser a única coisa que nós íamos fazer, tá ligado? A gente acordava sempre às 7 horas da manhã, que pra nós já era cedo pra caralho. E aí, cara, eu percebi que assim, a primeira semana foi a mais difícil. A primeira semana foi fodida. A segunda semana foi um pouco mais difícil do que a mais difícil. E a terceira semana foi mais difícil do que a mais difícil do que a mais difícil. Tá ligado? Então, tipo assim, eu pensava, cara, essa semana foi muito foda. A outra foi pior. A outra foi pior. Só que, irmão, na quarta semana que a gente começou a acordar cedo e eu comecei a fazer algumas mudanças do que eu tava fazendo depois, mano, a minha vida mudou, mano. Eu não sei explicar. É como se fosse tipo uma parada que muda, assim, da água pro vinho. De repente, tu tá acostumado com aquilo ali, e num dia que tu acorda fora daquele horário e tu não faz as coisas que tu tem que fazer, tu já fica mal. Então, na época, só pra dar contexto pra quem tá assistindo, eu acordava às 7 horas, eu vinha aqui pro escritório, eu fazia oração. Na verdade, eu tomava água, né? Daí eu escovava os dentes, tomava água, vinha pro escritório, estendia o tapete, fazia 5 minutos de oração, mais ou menos, 10 a 15 minutos de meditação, eu ia de acordo com a necessidade ali que eu precisava, às vezes eu ficava 20 minutos quando eu tava mais acelerado, e eu fazia um alongamento. Então, assim, a primeira hora do dia era isso, era 20 minutos de alongamento e 20 minutos entre meditação e oração, e ali 20 minutos para tomar água, para sair da cama. Então, se eu acordava às 7 às 8 horas, eu tinha feito tudo isso. O meu dia era outro. Não tem como, irmão. Não tem como. De vez em quando eu acordava às 7 horas e tinha muito trabalho pra fazer e eu não conseguia fazer a rotina. O meu dia era uma merda, mano. Então, assim, a rotina e os rituais que tu tem, cara, fazem toda a diferença. É claro, esse tempo passou e tal, e desde março, acho, março ou maio, que a gente começou a acordar às 7 horas, eu nunca mais acordei muito tarde. Assim, o máximo que eu cheguei a acordar foi 8 horas. Em dias, por exemplo, pô, tinha um casamento no sábado de noite, eu cheguei em casa 2 da manhã, eu preferi dormir 1 hora a mais. Mas assim, nunca mais do que 8 horas, porque também tu quebrava, né? Demais o teu ritmo biológico ali, do teu ritmo circadiano. E também, com o tempo, irmão, eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo. Comecei a me desafiar, acordar cada vez um pouquinho mais cedo. E aí, faz uns 2 meses e pouquinho, que eu comecei a fazer a corrida e aí a minha rotina mudou um pouquinho. Eu acordo um pouco mais cedo agora, então assim, estava, né, e ainda acordo, tipo assim, a base ali é 10 para 6 da manhã, antes eu acordava às 7, é 10 para 6, mas
Quando eu percebo, sabe aquele dia assim, irmão, que tu vai dormir e tu sabe que tu não conseguiu descansar, que tu precisa de um pouquinho mais, eu me dou esse luxo de ir até as 10 horas até as 10 não, até as 7 horas da manhã. E só faço isso nos dias que eu não corro. Entendeu? Então, isso é o que eu tô fazendo, cara, de rotina e hábitos. E a mudança na minha vida, cara, é bizarro. Essas mudanças de humor, eu comecei falando de humor, né? Então tô finalizando o papo. Essa mudança de humor, cara, ela quase não existe mais. Tipo assim, eu não acordo mais triste, tá ligado? Eu não acordo mais e falo, porra, mano, eu não quero fazer nada hoje. Tipo, eu acordo, aí quando eu vou correr, eu como rapidinho, venho pra cá, faço a minha meditação barra oração e vou correr. Volto da corrida, tomo um banho, como de novo e começo meu dia de trabalho. E quando eu não corro, eu venho pra cá, faço a meditação barra oração e faço um alongamento, alguma coisinha do tipo, e depois como e começo meu dia de trabalho. E esse ritual matinal, cara, faz assim total diferença no meu dia. Quando eu não faço esse ritual, o meu dia não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Então, assim, eu me dou esse luxo de acordar um pouquinho mais tarde quando eu preciso, mas é só quando eu não vou correr. Porque daí senão eu perco total o meu ritmo de trabalho. E o que que tu faz, irmão? O que que tu tem aí de ritual e de rotina, assim, que tu não larga de mão, que mudou tua vida, tá ligado? Não, cara, eu posso antes falar porque na minha rotina te pedir algumas coisas, Mano, assim, eu acho pede que é aí. bem interessante umas paradas que eu quero te pedir, que é o seguinte, eu acho que o público que tá nos acompanhando aqui, as pessoas que estão com nós, vão se identificar com minhas perguntas. Cara, como que tu lida, tá? Como que tu lida com a questão de acordar mais cedo, querer acordar mais cedo e botar despertar? Não muda um pouco o teu sono? Tipo, numa uma pré-ocupação do tipo: "Caramba, amanhã eu acordo mais cedo, preciso dormir". E aí você meio que fica naquela paranoia: "Mas não tô dormindo ainda, eu vou acordar mais", e o despertador já vai tocar. Porque eu tenho uma experiência, assim, ó, que sempre que eu tento acordar mais cedo hoje eu acordo cedo, eu regulei isso, se tornou natural, assim. Mas sempre que eu tentava acordar mais cedo, eu botava o despertador, deitava pra dormir e, cara, por incrível que pareça, eu acordava no meio da noite, sempre, sabe, e já vinha aquele pensamento: "Vai despertar mais cedo". Será que já tá perto da hora ou não? E aquilo me estragava um pouco o sono, sabe, o Uhum. que fez algumas vezes eu desistir da ideia de acordar mais cedo. Eu tive sempre esse problema com o tal do despertador, sabe? Sim. Ou isso aconteceu contigo e tu encarou, tipo: "Não, Bom, azar, eu vou me vamos lá. preocupar, vai ser e vou indo igual". Vou falar o que tu quer ouvir. Isso é pura ansiedade. Com certeza. E Então, muita gente tem essa parada, do sim, despertador mais cedo, do tipo: "Vou dormir mais cedo", mas não dormi ainda, e aí? Mas eu acho que isso. é um processo que, tipo, eu acho que até às vezes para o ansioso, eu sempre disse que eu sou bem ansioso, não por acaso, sempre procurei meditação, eu acho que é uma característica que, cara, o ansioso tem que passar por isso. Tu vai passar por essa parada, mas depois regula, se torna normal, tu dorme tranquilo nesse novo horário, né. Cara, o que que acontece? Eu tenho isso quando no outro dia eu vou fazer uma coisa muito importante. Aí eu vou dormir, cara, eu acordo sempre antes do despertador. Mas esse é papo de 10, 5 minutos. Sério? É, Tipo, um pouquinho antes tu acorda? mas é porque daí, nesse caso, eu já acordo com o despertador há muito tempo. Então, Sim, sim. desde sempre, né? E aí é uma coisa que acostuma. E quando, por exemplo, agora que que eu tô mais regulado, acordando sempre mais no mesmo horário, eu vou acordar muito próximo do despertador. Mesmo se eu não usar o despertador, eu não vou passar, tipo, 1 hora ou meia hora a mais do que aquilo ali. Não, o meu corpo, porque o que que acontece, irmão? Quando tu ajusta as rotinas, e eu até quero fazer uma aula ou até um curso, eu acho que eu vou fazer isso dentro da Holoclass, porque eu quero pegar toda essa parte de ritmo circadiano, explicar os horários, explicar por que que isso de fato acontece para as pessoas, né? Mas todo mundo tem um reloginho biológico dentro de si que vai de acordo com o sol. O sol, né, a vida, o dia dita o ritmo desse relógio biológico. Então tem melhores horários para tu acordar, melhores horários para dormir, né? Os teus hormônios, eles, por exemplo, quando tu acorda, os teus hormônios que estão no teu corpo são diferentes de quando tu tá dormindo. Então teu corpo faz uma preparação para você dormir, uma preparação para você acordar. E quanto mais regulado for a tua rotina, o teu corpo ele vai se adequando a isso. Sempre que você comer, por exemplo, nos mesmos horários, o teu corpo ele já começa a pré-estabelecer o que ele vai ter que fazer, entendeu? Então ele começa a soltar as coisas que precisa soltar. Eu tô falando de uma maneira bem, assim, abrangente. Óbvio que eu não vou ficar aqui falando todos os nomes das paradas, porque não é o caso. Eu vou fazer isso dentro do curso, provavelmente. E o que acontece? A gente seguia por esse reloginho. Quando tu dorme às 4 da manhã e tu acorda meio-dia, tu quebrou esse teu relógio biológico. Entendeu? Tu vai começar a agir totalmente descompassado.
Só que se tu ficar anos fazendo exatamente isso, o teu corpo acha um jeito de se adequar. Só que tu não vai ser tão saudável do que uma pessoa que segue o ritmo do sol. Então aquela pessoa que diz, não, mas eu troco o dia pela noite e tal, cara, a longo prazo você não vai ser mais saudável do que alguém que dorme de noite e acorda cedo de manhã. Isso aí, entendeu? Tipo assim, meio que toda essa parada te afeta. E calma que, se você tá curioso pra entender os porquês, vai pra Holoclass que eu não vou explicar explicando aqui. Aqui eu quero soltar a bomba. Não tô aqui pra Não, explicar cara, tudo eu nesse acho que tem que podcast. super fazer essa aula, porque é um conteúdo científico, prático, que traz resultado Sim. gigantesco, cara. Gigantesco. Tem dois livros aqui que é os que eu me baseei pra organizar toda a minha rotina e tal, e são dois livros que eu tenho que fazer um curso pra explicar, porque, assim, é papo de horas, assim, é umas 3, 5 horas ali, mas eu vou trazer organizado passo a passo, e assim, não vou encher de teoria, eu vou falar a parte prática, porque eu gosto disso, eu não quero ficar entendendo a citocina, a foda-se essa porra toda. Isso aqui é melhor pra mim, eu vou botar em prática, é melhor mesmo, então assim eu toco a vida, né, irmão? Pelo menos é assim comigo, tá? E aí, cara, tem esse relógio biológico. Se tu organiza, se tu está de acordo com o sol, por assim dizer, e você tende a acordar e dormir no mesmo horário, o teu corpo se acostuma. Então, com o passar das semanas ali, que tu vai sempre mantendo aquilo ali, o teu corpo já acostuma ao teu ritmo do sono. Então ele sabe, ok, ele tá chegando o momento de acordar, então ele acorda. E aí entra um outro ponto, né, que é, claro, tem alguns poréns, mas entra um outro ponto, que é o teu corpo, ele sabe quanto tu precisa de sono. Então, se tu nunca usasse despertador e tu fosse dormir e acordasse sempre, tipo assim, fosse dormir em torno das 9, 10 horas da noite, tu ia basicamente acordar todos os dias no mesmo horário. É meio que mágica, assim, tipo, meu pai, ele nunca usou despertador na vida, 6 horas ele tá de pé, tipo assim, tá ligado? Por quê? Porque ele tem isso tudo muito regulado, né, a rotina dele é muito regulada. Então, cara, é uma parada que teu corpo se adequa. Em relação ao despertador, o que que eu faço? Eu sempre aciono o despertador e eu coloco longe da minha cama. Então, pra eu poder desligar, eu tenho que sair da cama. Então, já começa por aí o negócio. Tu já começa levantando da cama e tu segue tua vida. Da cama tu vai pro banheiro e tu acorda, tá ligado? Você não vai voltar a dormir. Entendeu? Então, tipo assim, esse rolê da ansiedade, se você acordar e você conscientemente organizar essa rotina, organizar essa parada, isso deixa de acontecer. Porque é como se tu fosse dormir sem o despertador, tu entende, irmão? Tu tá acostumado, teu corpo se acostuma àquilo. E pra. Irmão, Pode falar. não, só uma coisa, tô rindo aqui, porque eu lembrei quando era mais na adolescência. Eu ficava sempre pensando assim, cara, o dia que inventarem uma cama, sabe? Que quando desperta, ela ergue, assim, você sai dela sozinho e a roupa vai subindo, assim, e te veste sozinho. Cara, nesse dia eu vou conseguir acordar cedo, porque a minha dificuldade ali, cara, e foi por muito tempo, é uma parada muito minha isso, sabe? Pra dormir eu sempre tive muita facilidade. Cara, eu deito e durmo. Mas quando eu acordava, cara, era uma parada assim, se eu acordava, no meio da noite pra ir ao banheiro, ótimo. Mas eu ia tranquilaço, sabe? Cara, de manhã, com o despertador, parecia que, cara, era um porre levantar e fazer as paradas. Claro que, com o tempo, sei lá, o corpo acho que acostuma, né, e aquilo não é mais porre. Mas, cara, só falei isso porque, cara, Sim. eu sofri bocados na vida com Ô, esse porre do o acordar. que que é esse porre, cara? Tem duas coisas que me vêm em mente. Deve ter mais, mas enfim. Um é, você não gosta daquilo que você tem que fazer no dia, então a sua rotina, o seu trabalho é muito chato e você não quer acordar pra realidade, então você prefere ficar dormindo, tá ligado? Com certeza, Porque com certeza. provavelmente tem um pingo disso também, pô. Ninguém gosta de acordar 5 horas da manhã pra ir pra escola. Ninguém vai Com gostar. Pô, que certeza. bagulho chato. Mas Não, agora, é isso. mas agora se tu tem uma viagem marcada pra praia, pô, você vai acordar 3 horas da manhã pulando. Você não vai ter É. dificuldade. Então é muito pela motivação. O estudo também é isso, irmão. Por exemplo, tem os estudos que já explicam que quando você senta pra estudar e você gosta do assunto, você tá interessado no assunto, você aprende muito mais rápido. Muito mais fácil, Uhum. sem tanto esforço, né? Então, o acordar também tem isso. Você colocar uma rotina que te dê prazer logo pela manhã te ajuda também a acordar. Porque você acorda querendo fazer aquilo, né? E aí, irmão, tem o outro ponto, que são pessoas que, cara, é biotipo, é tipos de pessoas. Eu, naturalmente, sou uma pessoa mais agitada, tá ligado? Eu sou agitado pra caralho. E tem pessoas que não, são mais devagar, são mais lentas. E aqui em casa a gente tem um exemplo oposto. Eu sou essa pessoa agitada que gosta de acordar cedo, não me importo, pulo da cama e vou embora. Já a Mari, ela precisa ficar os minutinhos dela na cama.
Então eu acordo, levanto, faço minhas coisas, a Maria vai acordar 15 minutinhos depois, ela vai sair uns 10 minutos depois da cama, porque pra ela começar o dia devagar é que torna o dia bom. Olha que o shift como é diferente, entendeu? O melhor dia na vida da Mari é quando ela acorda, quando o despertador toca 6 horas e eu volto pra cama pra ficar 10 minutinhos, 15 minutinhos com ela ali deitada. Tipo, é o melhor dia da Mari. Por quê? Porque é devagar, acontece as coisas lentamente pra ela durante o dia. Então, dela dar uma cochilada, dela, pô, esses 15 minutos que eu fiquei a mais na cama era o que eu precisava. Então tem esse tipo de pessoa também. Sacou, irmão? Não tá errado, não é o problema. O problema é quando tu faz isso sem consciência, né? Sem tu entender, tipo assim, eu quero fugir disso, eu quero voltar a dormir, que porra, que saco. Aí tu não tá fazendo consciente a parada. Mas o que eu quero dizer é que não existe certo e errado. Nesse ponto de acordar, o errado é você acordar meio-dia e dormir meia-noite, ponto. Quer dizer, dormir 3 da manhã. É errado, cara. Tipo assim, pô, pode fazer, pode, mas você tá ferrando sua vida, você tá ferrando sua atenção, você tá ferrando várias outras coisas. Sem falar que o sono pela manhã não é o mesmo do que o sono pela noite, a cidade tá barulhenta, as coisas. Cara, tudo isso influencia a luz e vai influenciar no teu sono. Então tem uma infinidade de coisas que influencia se você dorme bem ou não. Pô, ter televisão dentro do quarto, mano, mó merda, tá ligado? Você não pode dormir com barulho, esse tipo de coisa. Tudo isso vai atrapalhando o teu sono. Então, tem gente que dorme ouvindo podcast, dorme ouvindo música. Cara, isso vai atrapalhar o teu sono. Entendeu? Assim, tu pega a ciência, a ancestralidade diz muito sobre isso. É o escuro, é a luz da fogueira. Então a gente sabia, né, que, pô, chegava de noite, você fazia fogueira, aquela luz amarela te induzia ao sono. Hoje em dia, com essas luzes brancas que existe por aí, a luz azul, na verdade, né, mas a luz clara, branca, eu quero dizer, ela já tira o teu sono. Por quê? Porque isso aqui é a luz do sol da manhã. Entendeu? Então você acordar e logo se expor ao sol, cara. Deixa eu dar, vou dar uma rápida degustação para as pessoas aí que não querem entrar no low class para aprender a organizar a rotina, tá? Você e o seu ciclo circadiano. Bota despertar o teu celular para o horário mais cedo que tu consegue. No máximo 8 horas. Tá bom, cara. Tudo bem. Entre 8 horas ali, tipo, ok, tá ligado? Mas tenta botar umas 7, 6, quanto antes melhor. Acorda e a primeira coisa que tu faz é entra em contato com água. Seja para lavar o rosto, seja para tomar um banho, seja para tomar um copo de água, escovar os dentes, entra em contato com água. Colocou as paradas ali, as roupas, sai do teu quarto. Ponto. Ali tu não volta mais, tu só volta pra dormir. Na tua cama, principalmente. Se tu só tem o quarto ali pra fazer e tal, só volta pra cama pra dormir. Porque quando eu morava com meus pais, eu só tinha o meu quarto, né? Daí eu tinha que fazer os alongamentos, as coisas ali. Mas não volta mais pra cama, não senta na cama, arruma a cama e deu. E a primeira coisa que tu faz depois disso, que tu vai sair, é abre as janelas, deixa a luz entrar. Porque a luz ela vai avisar o teu corpo, né, o teu mecanismo do teu corpo, do teu cérebro, que vai através da luz, que entra pela tua retina, enfim, eu não vou explicar aqui essa parada. E isso diz pro teu, pro teu corpo que tu tá acordando. Então teu corpo vai começar a liberar os hormônios, as paradas pra te acordar, enfim, pra tu começar teu dia. Se tu conseguir, e aí não é se tu conseguir, é tipo assim, é meio que uma parada que tu tem que fazer pra tu organizar, cara, assim, pô, faz. É um exercício nas primeiras horas do dia. Nas primeiras 8 horas, no primeiro bloco de 8 horas do dia, pelo menos. Se possível, quanto mais perto ali de tu acordar. Faz algum tipo de atividade física. Por quê? Porque vai despertar o teu corpo, tu vai mostrar pro teu corpo que teu dia começou. A alimentação também é outro indício, irmão, que diz pro teu corpo que o dia começou, porque tu não vai comer dormindo. Então, tipo assim, tomar, né, ali o teu café da manhã, quando você acorda é bom. Só não o café. O café é bom que tu espere pelo menos entre 1 ou 2 horas depois que tu acordou. Porque senão tu meio que vai dar um choque. Tu vai tomar o teu café pro teu corpo tentar acordar, só que teu corpo já tá te acordando. Então não funciona. Se tu acordar e tomar o teu café logo que tu acordou, tu não vai estar utilizando o maior potencial do teu corpo, entendeu? Tu vai estar se sentindo mais cansado ao longo do dia. Faz o experimento. Tudo isso que eu tô falando, experimenta na prática. É prático isso, não tem mistério. Então, acordou, se expôs ao sol, beleza. Comeu alguma coisa? Toma tua primeira xícara de café 2 horas depois. Vou dar aqui o passo a passo, mano. Toma tua primeira xícara de café 2 horas depois e não toma depois das 14 horas. Então, às 2 horas da tarde, no máximo, você corta. Eu aqui em casa só. Cara, eu só tomo de manhã o café e quando eu tomo de tarde é tipo 1 ou 2 vezes na semana, quando eu preciso, e é sempre antes das 2. Depois das 2, não se toma café. Por quê? Porque pode afetar teu sono. Fez um exercício físico. Pô, Patrick, que exercício físico? Cara, sai pra correr. Tá ligado? Corre 10 minutos, cara, lá fora.
que seja, tá ligado? Algum exercício lá fora, vai pra academia, faz algum alongamento, flexão, sei lá, cansa o teu corpo, tá ligado, irmão? Faz alguma coisa que tu consiga cansar. Beleza, começou teu dia, vai pro trabalho. Cara, tudo isso tu faz em meia horinha, mano, tá ligado? Pô, tu acorda aqui, eu acordo 6 horas, eu vou correr, às vezes faço 10 km e tal, 8 horas eu tô trabalhando, entendeu? Dá pra fazer. Só organizar. E, beleza. À noite, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o inverso do dia. Então, quando chegar ali pelas 6 horas, 7 horas, nas primeiras semanas, enquanto tu estiver te acostumando, tu vai começar a parar de trabalhar, parar de ver coisa pesada, vai parar de ter contato com informação. A partir das 7 horas tá bom. Depois, quando é que o teu corpo estiver acostumado, tu pode ter umas 8, 9 horas ali, daí vai depender do tempo de sono, né? Enfim. Mas, cara, uma hora pelo menos antes de dormir, desliga tudo, relaxa. Isso nas primeiras semanas, pra tu se acostumar. Não tô dizendo que tu vai fazer sempre, tá ligado? Mas enfim, tu vai se acostumar. E desliga tudo, cara. Desliga o máximo de luz possível. Desliga celular, usa o celular com filtro amarelo, luz branca, tenta desligar, deixa o mais escuro possível. E deita na cama sem celular, sem televisão, sem nada, mais ou menos umas 8 horas e meia antes do horário que tu se dispôs a acordar. Tu vai levar ali uma meia horinha pra dormir, aí faz tuas orações, tua meditação da noite, na cama, relaxa um pouco e tenta pegar no sono. Cara, é isso, sacou? Ah, não consegui pegar no sono, não sei o quê. É 2 horas da manhã, não consegui pegar no sono. Cara, se tu não conseguir pegar no sono, tu pode levantar, sai da cama, senta numa cadeira, não liga a luz, fica de fora do teu quarto, ou senta em algum lugar, e quando o sono vier, volta pra cama. Cara, pode dar 4 horas da manhã e tu não vai conseguir dormir. Aí tu vai dormir às 5, e às 7 horas tu tá de pé. É isso aí mesmo. 7 horas tu vai estar de pé e tu vai fazer o mesmo ciclo. Rotina, atividade física, não sei o que, pá. Cara, no segundo ou no terceiro dia, 9 horas tu caiu na cama e tu pegou no sono. Não tem como. Tipo, é biológico, teu corpo não vai aguentar, tá ligado, mano? Por quê? Porque tu vai estar fazendo atividade física. Só isso já é, tipo, acho que é um dos maiores pontos, cara, pra quem sofre depressão, ansiedade, transtorno bipolar, todas essas coisas. É organizar o horário que tu dorme, o horário que tu acorda e bota um exercício físico ali no meio. Cansa pra tu dormir, mano. Vai ser a melhor coisa, cara. Esse é o passo a passo aí pra tu organizar a tua rotina, assim. Pra tu começar a organizar o quê? O teu ciclo circadiano, ou seja, teu relógio biológico. E aí, claro, depois dentro dos meus estudos, por exemplo, ali que eu gosto de fazer e tal, é que para cada tipo de pessoa tem uma coisa diferente. Tem 4 tipos ali de pessoas, pelo livro que eu li e que eu curti bastante, que eu organizei, né? Tem os lobos, os ursos, os golfinhos e os leões. E aí, para cada um desses 4 tipos de perfis, por exemplo, vai ter o leão, ele naturalmente acorda mais cedo, tá ligado? O urso, ele naturalmente acorda um pouquinho mais. O urso não, o lobo, ele gosta mais da noite, então o pico de produtividade do urso, do lobo, normalmente vai ser mais à noite. O urso, ele é meio geralzão, assim, tipo, ele é meio que. Ele é meio que a 50% das pessoas, sabe? Acorda às 7, dorme ali pelas 10, é bem padrãozão, né? O leão e o lobo podem, né, dormir um pouco menos do que o urso precisa de mais sono. E aí tem o golfinho, que o golfinho, ele é. Cara, o golfinho, ele é aquela pessoa que não consegue dormir à noite. Metade do cérebro do golfinho fica ativado e metade dorme do bicho, né? Então é como se o ser humano tivesse sempre com alguma coisa na cabeça, assim, que o cérebro não desliga, mano. É uma parada que não consegue. A pessoa pode viver a vida inteira sem dormir uma noite bem. Entendeu? Porque o cérebro fica nessas paradas. E claro, com a rotina, com esses ajustes, isso melhora, ajuda, entendeu? Tu fazer. Então, cara, tem muita coisa, tem muito estudo pra fazer. E o que que tu tem mais Cara, dúvidas, irmão? impressionante, assim, porque unindo a tua fala, cara, com uma coisa que daí eu faço na minha rotina, né? E eu falo isso para as pessoas que eu ensino meditação, que eu atendo, a maioria que fala sobre ansiedade, eu falo isso. Importantíssimo para a pessoa que tem ansiedade e que tem depressão, buscar o sistema de recompensa, cara. Precisa regular o sistema de recompensa. É uma das grandes intervenções da psicologia. O que tu faz é psicologia comportamental, né, querendo ou não, Sim. assim. É tentar harmonizar, regular esse sistema de recompensa, cara. O teu caso, né, irmão, que tu falava que tu tinha esse humor muito instável. Bom, provavelmente se tu olhasse para o teu sistema de recompensa, tu não entendia direito aonde que tá a tua recompensa, né, onde que tá a dopamina, onde que É, tá o só prazer de. só explica pro pessoal o que que é sistema de recompensa, irmão, porque eu acho que talvez a galera Sim, eu não, vou chegar nisso. Por exemplo, você estava ali sofrendo demais, né, tipo, com essa história de: eu acordo feliz, às vezes eu acordo muito cansado e triste, às vezes eu tô super animado, motivado, às vezes não".
Acontece que o teu sistema de recompensa, né, que é esse mecanismo do nosso cérebro, é neuroquímico, de você faz uma coisa, você faz uma atividade, você cumpre um checklist do teu dia, você faz uma tarefa, e aí você, por cumprir, libera no teu cérebro aquela dopamina. Nossa, eu fiz algo bom, eu cumpri algo bom. Então, no teu exemplo, irmão, acordar mais cedo, quando você regula isso, toda vez que você acorda cedo, você tá ganhando uma recompensa por isso, um bônus neuroquímico por isso. Você consegue correr de manhã, se exercitar, cara, já é rotina tua. Toda vez que você corre, você cumpre uma tarefa, você recebe dopamina por isso. A pessoa que não tem uma rotina, que não tem um hábito, cara, o sistema de recompensa dela normalmente se refugia numa alimentação inadequada, se refugia em pornografia, por exemplo, se refugia em vícios, se refugia em coisas que não são consistentes e que só explodem dopamina no teu cérebro, mas que não ensina ele a produzir corretamente em níveis adequados. Então, tipo assim, falando agora de mim, tinha uma época da minha vida que eu tinha esse negócio que tu falou, irmão, do pensamento muito acelerado. Pensava demais e aí não conseguia, tipo, canalizar para prática nada. Então eu tinha muita visão, muitas ideias, ou até muitas inseguranças, mas não canalizava, não ia para a solução na prática. E uma coisa que me ajudou muito a acordar, melhor, com a mente mais refrescada, sabe, mais clara, mais limpa foi, antes de dormir, e isso eu faço sempre, se eu não faço, cara, muda, eu tenho pesadelo inclusive de noite, deitei na cama, eu vou higienizar minha cabeça, eu vou higienizar meu cérebro, eu vou higienizar meus pensamentos. Eu me desligo de tudo praticando a meditação antes de dormir. E assim, nada yogi, nada posição de lótus, é deitado na cama, foco total na respiração, até dormir. Não me importa, cara, eu não sei o tempo que eu medito, não sei se é 5, se 10, eu medito até dormir. Cara, por quê? O nosso subconsciente, né, irmão, tu vai falar, eu acho, sobre essas coisas também no curso, mas só porque é um conteúdo que eu gosto muito de falar. Que o nosso subconsciente, ele registra cada detalhe do teu dia, cara, cada detalhe. Você leu uma palavra ali, registrou, conversou com aquelas pessoas, registrou, e é por isso que às vezes as pessoas dormem, mas não descansam. Porque dormiu naquela sobrecarga do subconsciente. E o que que é o sonho? Descarregar, cara. Você tem que descarregar os desejos, as pulsões, tudo que não tá certo ali, né, os registros do dia, para tu acordar. Aí o que acontece? Você dorme, grande parte do teu cérebro dorme, mas tem que descarregar o subconsciente. E aí é uma noite cheia de sono, sonho e pesadelo e coisa ruim, ou a pessoa já acorda cansada. E é na minha vida, cara, é uma coisa que eu não posso tirar, é essa meditação na hora de dormir, sabe? E aí, cara, bom, tu falou a tua rotina de manhã, né? Eu sou como a Mari, que tu falou que eu gosto de acordar um pouco mais devagar, porque se eu acordo, tipo, numa necessidade minha de já, de imediato, fazer uma parada, sem uma preparação da mente pela manhã também, cara, parece que eu já estou me sobrecarregando. Eu preciso acordar e fazer de imediato, o quanto antes, uma meditação. Então é como se eu meditei, eu dormi e eu acordo e eu finalizo essa grande meditação para mim, que é o meu sono todo é uma grande meditação. E aí eu acordo e finalizo ela. Se eu acordar, irmão, tipo, ali, tocou o despertador, levanta da cama, vai pro banheiro, escove aquele dente e já vai resolver uma coisa, velho, é impressionante. Muda todo o meu sistema de recompensa. Eu já não entendo mais aonde tá minha motivação. Me desorganiza. Olha como é Agora, tu diferente, né, pensa cara? uma pessoa que não segue nenhuma rotina, nenhuma organização. Cara, é impossível ter uma estabilidade. É É muito difícil, cara. impossível. Você Emocional, né, precisa. mano? Tá louco. Mas, ô, tu faz essa meditação enquanto na cama ainda. Tu acordou na cama, tu termina a meditação. Não, eu gosto de levantar. Cara, literalmente, o que que eu faço? Eu levanto, eu acordo, eu vou no banheiro, sabe? Eu vou até o banheiro. Normalmente eu preciso ali fazer meu xixi e tal. Já aproveito, escovo meus dentes, lavo meu rosto e de imediato volto para um outro quarto, que é a minha sala de meditação e continuo. Aí essa meditação que eu faço de manhã, cara, é uma meditação assim, onde eu me torno uma testemunha da mente. E eu deixo os pensamentos começarem a vir. Eu deixo as ideias do dia que estão vindo começar a vir. Eu deixo, se tiver alguma preocupação, alguma coisa, eu deixo vir. Ao invés de me forçar já numa prática a alguma coisa, eu só fico como uma testemunha. E isso me traz uma consciência, cara, pro resto do dia. Que da Quando hora. eu saio dessa meditação, eu posso ir correr, não que eu corra, mas eu posso ir correr, eu posso fazer qualquer coisa, e eu faço com total presença, sabe?
é o meu tipo de meditação que eu faço. Que aí eu consigo fazer tudo com consciência. E por que eu falei tudo isso? Que eu queria chegar nesse ponto, irmão. Acho que tu pode finalizar com uma chave de ouro isso. Uhum. Cara, a manhã é muito poderosa. Se eu inicio a minha manhã, tipo, muito ansioso, no acordei, já tenho que resolver, já tô atrasado pro trabalho, sabe? Cara, o dia todo carrega essa qualidade. Se de manhã você faz uma preparação, no meu caso, a meditação, e aí sim, ir fazer o café e tomar o café, sem toda aquela ansiedade, sem toda aquela pressa, mas naquela organização, eu levo isso pro meu dia, cara. Eu levo pra cada tarefa do meu dia. Então Irmão, me parece, eu tô falando da minha prática, eu vou ser bem sincero, tem um uhum, livro que se chama O Milagre da Manhã, né, acho que é isso, eu sim. não li, o pessoal diz que é ótimo, e tem vários livros sobre o hábito da manhã e tal, eu não li nenhum, tô falando da minha experiência. Se eu acordo e me organizo muito mais de manhã, e preparo minha mente de manhã, e ativo meu sistema de recompensa pela manhã, cara, o dia todo é ótimo. E pode acontecer um problemão, eu lido com o problema melhor. E eu quero que tu fale desse ponto, porque eu acho, cara, acho que as pessoas como eu, elas precisam daquela motivação para ter a rotina. A minha foi, cara, instabilidade, não conseguir dar conta do dia, Uhum. me sentir às vezes né, um zero à esquerda por não conseguir dar conta. E quando eu organizei minha manhã ali, cara, o negócio andou, sabe? Irmão, não é dos Vedas aquela ideia do tudo que começa perpetua? Não é Vedanta isso também? É, É, é. né? A forma como você vai dormir é a forma como teu sono reage, a forma como você começa seu dia é a forma como seu dia continua. Acho que é Vedanta isso, né? Então, cara, com certeza, mano. Não tem como. Uma pessoa que acorda no meio-dia, levanta e vai comer o almoço com a barulho da televisão, notícia acontecendo, aquela confusão toda, ela nem preparou nada pra cabeça pro dia, cara, o dia dela não tem como ser bom. Não tem como, cara. Não tem como ser tão produtivo, não tem como ter tanta clareza, não tem como, cara. Entendeu? O teu Tipo, cérebro nem ligou direito, não cara, tem né? como, Você cara. precisa acordar. E sim, tem pessoas diferentes. Por exemplo, tu é diferente de mim, mas a gente tem uma rotina parecida. Porque tu acorda, só que tu não é tão rápido. Eu já sou mais, tipo, rápido. Se eu tiver que acordar, irmão, vamos supor, 8 horas da manhã e já fazer uma realização de uma tarefa, eu não me importo. Eu consigo fazer. Eu não preciso ter uma pré-ajuste, Uhum. uma meditação. Não, cara, se eu não meditar, eu vou lá e consigo. Por um período pequeno de tempo. 1, 2 dias. Quando começa a ficar uma semana, cara, aí eu perdi tudo aquilo que eu construí. Aí minha É. cabeça já fica bitolada, daí eu já vou dormir pensando no que eu tenho que resolver. Entendeu? Por isso que essa rotina da manhã, cara, pra mim ela é a mais importante do dia. Assim como a rotina da noite, você conseguir fazer sua oração, sua meditação, acalmar os pensamentos pra ter uma boa noite de sono. Entendeu? Então, É, cara, pode falar, pode falar. irmão, não, eu queria te pedir uma coisa, é um assunto que é muito massa de ouvir, porque tu sempre se organizou assim, né, você tem a dor de não conseguir se organizar e por isso teve que se organizar, e isso é muito bom. Tem pessoas que às vezes são super organizadas e nem sabem, né, não tem essa autoconsciência. E eu queria te pedir uma coisa, como que tu lida com a organização do teu dia, agora indo mais pra tarde, indo pra noite? Bem prática a pergunta. Você faz checklists e cumpre os checklists? Você já sabe mentalmente o que tu tem que fazer? Como é pra ti, sei lá, como Cara, isso pode a, ajudar as pessoas também? a gente tinha que fazer um outro podcast pra falar sobre isso, mano. Porque, por exemplo, eu hoje eu utilizo o Google Agenda, onde eu coloco, por exemplo, as principais pontos do dia. Reuniões, se eu tenho que sair para fazer tal coisa, entregar tal trabalho que é muito específico, revisar tal coisa que é muito específica, postar certa coisa que é muito específica, que tipo assim, que eu quero tirar da minha cabeça. Tá ligado? Ah, reuniões, uma aula que a gente tem que gravar, alguma coisa assim. Eu uso o Google Agenda. E aí eu Uhum. separo tudo por bloco. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, a partir das 8h30, 9 horas eu começo a trabalhar e termino os meus trabalhos principais até ali pelo umas 5h30. Aonde vai ser o meu bloco de trabalho com outras empresas e tudo mais. E aí, mais pra noite, eu tento focar o quê? Ou eu vou dar uma estudada, ou eu vou trabalhar num projeto pessoal meu, que é uma coisa minha, ou criação de conteúdo, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre vou, e o que que eu faço, cara? Eu tento ter uma visão geral da semana, então, tipo assim, cara, segunda eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, beleza, eu já deixo anotado. E até hoje eu não consegui achar um sistema melhor do que o bloco de notas. Então eu tenho um bloco de notas que eu tenho lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu coloco as tarefas ali de acordo na ordem que eu quero fazer no dia.
Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu sei que tem que sair tal coisa meio-dia, eu já coloco ali mais ou menos entre a manhã, entre o bloco da manhã e o bloco da tarde, e eu coloco a hora, quando tem que sair meio-dia. Entendeu? Ou então, e aí como, irmão, não sei como é que é para a maioria das pessoas, mas eu trabalho com várias empresas, vários projetos, várias coisas totalmente diferentes, eu sempre coloco uma tagzinha para saber do que é o que. E aí tem alguns tipos de trabalho que eu deixo pra fazer mais no fim do dia, outros que eu deixo pra fazer mais no início, cara. Então, assim, eu não conseguiria te explicar 100% tudo com agora, assim, rápido. Mas eu separo blocos. Então, pela manhã, das 6 horas até as 9 horas é o meu bloco. É o bloco que eu vou cuidar de mim, que eu vou meditar, que eu vou fazer minha corrida, que eu vou voltar pra casa, vou tomar meu banho, vou tomar meu café da manhã. Das 9 até o meio-dia, eu tento sempre tirar o mais importante da frente. O que tá me incomodando, o que, tipo, cara, é o mais difícil, por quê? Porque meu nível de energia tá mais alto. No meio da tarde, irmão, eu sempre vou tentar deixar pra fazer as coisas que tem que falar, reunião, esse tipo de coisa. E isso tudo que eu tô falando é com base naquele livro. O meu perfil é urso. E pro urso, a parte da tarde, a comunicação é melhor. A parte da manhã, entre as 10 e meio-dia, é onde é que tu tá mais apto a realizar as tarefas mais difíceis. Então tudo tem os porquês, né? Aí no fim do dia, cara, ou quando eu tô de boa de tempo, eu vou dar uma caminhada, vou dar uma esparecida na cabeça, porque como o cara trabalha com coisa criativa, a cabeça ferra, né? E aí a parte da noite, cara, é um pouco mais relativa. Às vezes eu vou estudar, às vezes eu vou ver um vídeo, às vezes eu vou trabalhar porque não consegui terminar tudo que tinha que fazer no dia. Mas assim, tem momentos da vida, cara, que eu vou trabalhar 12 horas por dia e aí eu começo às 9 para às 9 e meio que assim, é isso, é o que tem que fazer. Não dá, nem sempre, cara. Por exemplo, buscar o equilíbrio perfeito, ele é meio que impossível. Tá ligado? Você até pode ter o equilíbrio perfeito por alguns momentos, mas se você quiser ter resultados maiores, tipo assim, cara, fazer mais coisa, pô, eu trabalho em vários projetos. Eu nunca que eu vou conseguir em 8 horas do meu dia conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer, não dá. Só que é o preço que eu tô disposto a pagar pra lá na frente, por exemplo, eu conseguir atingir meus objetivos. Mas tem algumas coisas que eu não negligencio, que é pelo menos 7 horas e meia de sono, porque se você estiver dormindo menos de 7 horas de sono, você vai ter problema de cognição, de atenção e outras coisas. Então, pelo menos umas 7 horas e meia de sono eu tenho que ter. E em alguns dias na semana eu deixo para dormir um pouquinho mais. Uma ou duas vezes na semana eu tento dormir entre 8 e 9 para compensar, porque o meu ideal é 8 horas de sono. Entre 8 e 8 e meia é o que eu fico zerado. Então, quando eu fico dormindo muito 7, 7 e meia, eu pego algum dia ali e acabo dormindo, né? Compensando essas outras horas. É mais ou menos isso, cara. Mas a gente faz um podcast mais pra frente e troca mais ideias sobre isso. Acho Não, que com certeza. por essa ideia de rotina e rituais, a gente já Tá. conseguiu falar bastante, já direcionamos, já dando ideias. E pra ver mais, né, aprofundado, porque o podcast não é aquilo que a gente sempre disse, né, cara? A ideia do podcast é, bora trocar uma ideia sobre o que a gente faz, sobre as coisas que a gente É um curte. bate-papo, né? Lá dentro da Holoclass, nas aulas e nos cursos, a gente dá o conteúdo, por assim dizer. Com certeza, eu acho que foi muito válido, cara. Porque a gente vai finalizar agora, mas eu acho que a ideia da rotina é essa, cara. É o sistema de recompensa, é se organizar. E eu acho que no começo pode doer um pouquinho, mas, cara, tudo na natureza é assim, né? Você começa, dói um pouquinho, depois vale a pena e vem aquele. Vem a grande recompensa, né? E o nosso cérebro não é diferente, né? Nosso cérebro, que é uma das partes mais complexas do nosso corpo, se não a mais complexa, ele precisa de uma organização. Muito bom tu ouvir falar do checklist, só complementando, cara, que por muito tempo eu tentei fazer, aqueles checklists romantizados dos filmes, né, que a galera faz um monte de quadrinho e, não, dessa hora até tal hora é tal coisa, dessa hora até tal hora é tal coisa, e às vezes fica impossível. E separar por blocos, eu achei muito legal, sem saber, é o que eu faço hoje, sem dar esse nome blocos, é o que eu faço hoje. Eu preparo, né, grandes horários para as coisas. E aí eu me organizo dentro desses horários, faz todo sentido. Irmão, eu já me despeço aqui porque eu preciso ir para atender, mas é isso, eu acho que foi muito válido, inclusive para mim, assim, entender realmente o quanto a minha rotina, cara, ela, quanto mais eu organizo, sabe? Quanto mais eu me apego à minha organização, cara, parece que a minha mente, ela é organizada, sabe? Meus objetivos, meus pensamentos, minhas relações, tudo. E aí é aquela velha história, para finalizar mesmo. Cara, se você não organiza nem a cama do teu quarto, como tu vai organizar toda a tua vida, todo o mundo então, né?
começa pelo que é básico. Eu acho que o básico é a tua própria rotina, tua própria vida, né. E é isso aí. E arrumar o ambiente externo também faz muita diferença. Cara, tem muito mais coisa pra falar, porque é micropassos, aí tem os micros Não, hábitos, e aí aí, tem cara, toda a parte de leva ambiente. pra Holoclass esse curso maravilhoso Acho que eu com vou os fazer um curso lá. micropassos e tudo mais, eu acho que, cara, ajuda muitas Um curso pessoas. sobre rotina e. Cara, um curso sobre rotina, ponto. Rotina e hábito, porque pra mim são duas coisas que não tem como fugir. Então, gente, obrigado por vocês acompanharem esse podcast, esse papo. Eu espero de coração que alguma coisa tenha sido útil pra vocês entenderem pelo menos como a gente faz. E mais um ponto, cara, não copiem 100% o que eu e o Christian fazemos, porque copiar a rotina de outras pessoas foi um dos maiores erros que eu fiz na minha vida. Ficar copiando a rotina dos bilionários que acordam às 4 da manhã. Não funciona pra mim. Mas você pode pegar a Rotina do base. Elon Musk. Mas você pode pegar a base, cara, acorda cedo e vai dormir cedo e mantém isso por um bom tempo, você vai ver que sua vida vai mudar. E faça um exercício físico no meio, cuide da sua mente, busque autoconhecimento, que vai dar tudo certo. Irmão, gratidão pelo seu tempo e até o próximo podcast. Até mais.